Você pode ser o protagonista mais brincalhão e mais gente boa, lutar apenas por diversão, buscar um objetivo considerado impossível, se tornar aquela pessoa que você sempre almejou desde jovem. Mas tudo muda quando aquilo que você ama precisa ser protegido de uma ameaça iminente. Seja ela salvar seus amigos da miséria, ou até mesmo lutar até o fim para salvar seu universo. Esses androides malditos! Não acredito, eles já chegaram até aqui! Finalmente, aqui está, um vídeo sobre o assunto que mais me pediram nos comentários do canal. Primeiramente quero pedir perdão à rapaziada que pedia incessantemente nos comentários, mas finalmente chegou a hora de falarmos sobre os personagens mais sérios dos animes. Antes de tudo, preciso avisar que poderão ter possíveis spoilers dos diversos animes que vou dizer aqui. Então é só dar uma olhada na timeline do vídeo e pular caso você não queira ouvir sobre determinado personagem. Eu não vou falar aqui somente de uma lista de personagens que considero maduros demais, mas sim também de personagens que não apresentam ter muita maturidade, mas que na verdade a despertam dependendo da situação. Bom, também vamos falar do que eles me ensinaram durante todo o período em que apareceram nos respectivos animes, e se eu esqueci de algum aqui, por favor deixe nos comentários quem você queria que estivesse nesse vídeo e quem sabe eu faço uma parte 2. Já aproveita para hypar o vídeo se você estiver assistindo isso em um celular. Só isso que eu lhe peço hoje, vai estar nos comentários como você pode fazer isso com apenas um clique. Dito isso, bora pro vídeo. Eu não vou morrer, não importa como meu corpo fique! O meu desejo de lutar é tão grande que vai me dar forças! E depois disso eu vou derrotá-los, custe o que custar! Que os animes estão recheados de personagens brincalhões e bobos, isso a gente já sabe. Mas vai me dizer que você não acha incrível quando um personagem realmente sério aparece em cena? Bom, a maturidade pode aparecer de diversas maneiras em um personagem dentro de uma obra. Nos animes, no caso, é muito comum que a maturidade seja manifestada por meio de sacrifícios, e até mesmo por meio de personagens que aparentam ser mais despreocupados. Mas o meu tipo favorito de maturidade está na liderança. E como falar de maturidade e liderança sem falar dele, né, senhores? Comandante Erwin Smith. Erwin era um personagem extremamente complexo, retratado como sério, calculando, vendo e planejando o futuro. Enquanto isso, ele confiava em seus homens, mas ele foi o primeiro a perceber que havia um espião na divisão de reconhecimento e planejou a sua captura. Ele era eloquente, capaz de influenciar muitas pessoas, como no tribunal militar que julgava Eren, e os recrutas escolhendo na escolha de suas unidades. Eu acredito que um dos melhores exemplos de maturidade já visto na história dos animes foi o que esse homem já fez, enquanto tudo parecia perdido. Quando um dos titãs mais poderosos já vistos apareceu em sua frente, quando todos os seus homens estavam desacreditados de uma chance de vitória, Erwin apareceu, como a luz no fim do túnel, mas não para mostrar que venceriam aquela besta enorme, mas para mostrar que também há grandeza na derrota. O homem que diz que falhou é superior ao homem que diz que nunca tentou. Esse pensamento eu aprendi do nosso querido comandante, e é um conselho que vale para a vida. Erwin é um grande exemplo de líder, assim como um dos seus homens mais valiosos, Capitão Levi Ackerman. Aposto que esse cara foi a razão da qual 80% dos fãs de Shingeki como eu começaram a assistir o anime. Levi é um exemplo de frieza e seriedade em meio a momentos tensos. Enquanto outros personagens se desesperam em meio ao caos, Levi se mantém estoico e calmo, traçando planos em sua mente e pelo menos quase todas as vezes conseguindo vencer os obstáculos. Acredito que mesmo que não seja referenciado na obra, Levi é um grande exemplo de estoicismo, assim como o próximo personagem que eu vou falar aqui, Thorfinn Karlsefni. Thorfinn de Vinland Saga é um exemplo excelente de maturidade e desenvolvimento nos animes. Ele começa como um jovem movido por vingança, mas ao longo da história, sua perspectiva de comportamento mudam drasticamente. Thorfinn passa por uma transformação profunda, onde ele aprende sobre o valor da vida, o peso das ações violentas e busca um caminho de paz e redenção. Eu encaixo Thorfinn em uma categoria diferenciada aqui. Ele nunca foi maduro desde jovem, muito pelo contrário, ele se tornou alguém maduro devido aos eventos que ocorreram em sua vida. Com a maturidade eu não quero dizer daquele jovem garoto raivoso, rancoroso e vingativo, mas sim do homem que aprendeu o verdadeiro significado das palavras "eu não tenho inimigos". E eu acho que agora é um bom momento para comentar sobre o verdadeiro significado dessa frase, e o que o pai de Thorfinn, Thors, quis dizer com ela.
Como eu já disse no meu vídeo sobre Vinland Saga, que flopou absurdamente, inclusive vai dar uma olhada lá depois, muitas pessoas compreendem errado a frase "eu não tenho inimigos", achando que você deve ser manso aos impulsos violentos dos adversários em você. Mas é uma frase que representa bem o que eu quero dizer. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro numa guerra. E essa frase se encaixa muito bem com o contexto de Vinland Saga. A concepção de um verdadeiro guerreiro é simplesmente lutar contra os seus próprios impulsos violentos e ao mesmo tempo contra os do oponente em sua frente. Pensamos assim: eu não irei machucar esse cara apenas por machucar, mas irei impedi-lo de fazer mal a mim. Depois que vi Vinland Saga eu percebi todas as grandiosas lições que esse anime me ensinou. E bom, agora chegamos no momento que eu mais queria falar sobre. Há outro tipo de maturidade, reconhecido como a maturidade que vem com o sofrimento. Vários personagens se encaixam dentro dessa categoria. Eu poderia aqui citar o Guts, poderia citar o Musashi Miyamoto, poderia citar vários outros personagens de mangás famosos, mas eu prefiro deixar os mangás para um vídeo futuro. Bom, em uma terra alternativa, uma civilização é devastada por androides. O guerreiro mais forte, Son Goku, já não está mais entre nós. Os guerreiros Z também não sobraram nada, apenas um restou, e ele se chamava Gohan. Gohan veio para nos mostrar que para se tornar um perdedor não basta apenas perder a guerra, mas sim perder a batalha. E Gohan, por mais que tenha perdido a guerra, não perdeu a batalha. Essa é a lição que aprendemos com o querido Saiyajin. Pois pode parecer clichê, sim, mas a esperança é a última que morre. Gohan e Trunks, por mais jovens que pareciam ser, tiveram que entender o verdadeiro valor de um guerreiro e amadurecer. Em uma épica batalha, Gohan, com seus últimos esforços, utilizou de todo o seu poder restante para defender os seres vivos e as plantas desse planeta, que ele tanto amou. A real é que o Gohan do futuro é um exemplo poderoso de maturidade, se não um dos melhores exemplos, porque ele demonstra coragem, sacrifício e uma forte responsabilidade, mesmo quando as circunstâncias são quase impossíveis de superar. Ele luta não só para proteger os outros, mas também para preservar o legado dos Guerreiros Z. Graças a todo esse desenvolvimento, podemos presenciar o homem que o Trunks se tornou. Isso também se encaixa para o Gohan da timeline canônica, por mais que a devastada seja verdadeira. Gohan virou a chave pela primeira vez na famosa cena, após Cell destruir um dos seus grandes amigos. Proteger esse planeta agora era a prioridade. Sim, na minha perspectiva, o Gohan é muito mais maduro do que seu pai, Goku. E isso é confirmado pelo fato de Gohan odiar lutar. Esse menino me surpreendeu. É mais insistente do que eu pensava. Melhor deixar pra lá. Não adianta ficar lutando nesse torneio. A verdade é que eu não quero lutar nesse torneio. Eu não quero matar você. Mesmo você sendo um tipo tão malvado. Bom, por mais que todos os personagens tenham me ensinado muito sobre maturidade, eu não poderia deixar de citar aqui um personagem que tem suas próprias perspectivas sobre o que era certo. E esse personagem é o Meruem. Esse personagem é simplesmente perfeito. Meu primeiro vídeo com mais de 15 mil views foi falando sobre ele e seus paralelos com o Gon. É até estranho falar sobre o Meruem em um vídeo sobre maturidade. Ele é um personagem com menos de 40 dias de vida. Mas confie em mim, vai fazer sentido. Meruem, diga-se de passagem, se encaixa na categoria de vilões que tinham boas intenções, mas faziam pelos meios errados. A questão é que Meruem tinha todos os atributos físicos fortes e uma mente extremamente adaptativa e evolutiva. Porém, por já nascer como um ser perfeito, ele não tinha desenvolvido a sua maturidade. E isso nós o vemos desenvolver durante seu período em que ele se encontra com Komugi. Como eu já disse no meu primeiro vídeo sobre o Meruem e o Gon, ele não foi exposto à experiência mundana. Graças à fagogênese, ele pôde desenvolver um cérebro extremamente inteligente, podendo aprender jogos difíceis em poucas jogatinas. Apenas lendo o livro de regras e acompanhar mentalmente todos os ataques de Netero e associar um jogo de Gunji. Mas é visível que ele era muito ingênuo, afinal, ele não tinha o nível de experiência que o próprio Netero possuía, por exemplo. Sendo assim, ele ficou com medo ao descobrir o potencial que a raça humana tem para a malícia. O maior feito de maturidade para o Meruem, na minha percepção, foi o fato de que ele destruiu seu próprio ego, humilhando-se e se rebaixando ao nível dos humanos, mesmo sabendo que era um ser superior. Afinal, é difícil para alguém tão egocêntrico admitir que tem dificuldade em vencer uma simples garotinha em um joguinho de tabuleiro. Falamos de personagens muito sérios até agora. Personagens que se mantiveram sérios durante todo o período em que apareceram durante as suas obras. Mas isso necessariamente é um sinal de maturidade. Afinal, preciso ter um semblante sério para ser alguém maduro? Obviamente que não. E a prova disso se chama Shanks, o Ruivo.
No primeiro episódio de One Piece, somos introduzidos a Shanks, um pirata renomado que fez parte da tripulação do Rei dos Piratas, Gold Roger. Ele já é um caso atípico. O Ruivo tem uma filosofia extremamente interessante. Para o Shanks, não importa se você bata nele ou ofenda, mas tudo muda quando você machuca os seus companheiros. Luffy, ainda imaturo, questionava o porquê de Shanks não revidar as ofensas que foram feitas a ele. Luffy, ainda imaturo, questionava o porquê de Shanks não revidar as ofensas que foram feitas a ele. Mas logo depois, ele tem a resposta. O Oda foi muito sagaz em colocar essas mudanças de tom nos personagens mais fortes, e por incrível que pareça, o Luffy é sim muito maduro. Isso a gente vê lá no arco de Jaya, quando Luffy e Zoro são julgados por acreditar que Skypiea era um lugar verdadeiro. Seguindo a mesma filosofia do Shanks, eles não revidaram. Uma ameaça aos seus companheiros é como um soco endereçado diretamente ao capitão. Enfim, obviamente esse vídeo pode ter sido só a primeira parte de algo muito maior. Tem muito personagem pra falar ainda. No próximo vídeo vamos voltar a falar sobre animes antigos e vamos citar aqueles personagens realmente sérios que todos vocês amam. E eu vou fazer questão de incluir mais gente dessa vez. Perdoem pelo atraso do canal, muita coisa tem acontecido, mas bora lá galera. Não se esqueçam de hypar e se inscrever. E caso você queira assistir todos os animes e mais, dá uma olhada no UniTV, que é literalmente a maior plataforma de streaming da atualidade. É uma plataforma completa, cheia de filmes, séries, animes, jogos ao vivo, incluindo Premiere, combate, futebol e muito mais. Tudo 100% atualizado, pra você nunca ficar de fora do que tá rolando de melhor, e o suporte é de fácil acesso e todas as suas dúvidas serão respondidas pela equipe do site. E o melhor, tudo isso você assiste na palma da sua mão na sua TV Smart, pagando o plano normal de R$45 por mês, mas quem vier através do meu canal paga somente R$35 mensais com um link fixado, com acesso total liberado a tudo isso que eu te falei. Imagina só, pagar barato para ter acesso a tudo aquilo que você teria que pagar mais nas outras plataformas. Pra mim, isso é uma vantagem. Ah, e a UniTV é a patrocinadora oficial do canal e 100% do valor arrecadado com os planos vai direto para o nosso crescimento, para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, não perde tempo e aproveita essa oportunidade exclusiva. Link na descrição. Obrigado por assistir, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e eu lerei todos. Muito obrigado por ver até aqui e só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.